Temos que lidar também com a doutrina do pecado. Já tratamos sobre a humanidade, a doutrina da humanidade, e isso nos leva imediatamente à doutrina do pecado, que é um dos grandes problemas do homem. Vamos dizer sobre o pecado e suas consequências. O fato bíblico é que Deus nos quer no caminho certo. A palavra de Deus nos diz em Salmos 34, verso 14: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. É isso que Deus quer. Mas nós encontramos as pessoas fazendo coisas erradas e ignorando a vontade de Deus, o propósito para aquilo que nós fomos criados. E a Bíblia é muito objetiva na denúncia contra o erro. Por exemplo, Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. São coisas que Deus rejeita, Deus abomina, diz a palavra de Deus. O Senhor não quer nos ver cometendo ações erradas, mas o problema é que o ser humano acostumou-se a abrigar o pecado no coração. E o pecado do coração, ele não fica somente lá, ele se manifesta em comportamentos. E esse é o problema. E mesmo que o pecado ficasse abrigado no coração e não fosse cometido, o ser humano ainda precisa lidar diante de Deus com a questão da intencionalidade do pecado. Isso é muito problemático. Certa vez um teólogo disse que o homem é como uma pecadoria, uma máquina de cometer pecados, ou uma fábrica de pecados. E mesmo sem os trabalhos feitos, mesmo quando a máquina está inativa, a função que lhe é determinada é óbvia. E isso é um problema sério. A Bíblia fala em Hebreus 12, verso 15, sobre a raiz amarga no coração, que tem o potencial de brotar e produzir males. A Bíblia fala: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E logo quando a palavra de Deus diz isso é o verso 15 de Hebreus 12, logo a seguir, no verso 16 e 17, ele fala sobre Esaú. A Bíblia diz sobre Esaú. E diz que ele permitiu que isso acontecesse. E ele entregou o seu direito de primogenitura. E a denúncia do que aconteceu com Esaú é colocada nos seguintes termos, que a Bíblia diz que ele depois procurou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas ele o buscou, ele não encontrou, ele não achou. É muito sério o envolvimento com o pecado, porque o pecado ele costuma tomar uma grande dimensão. Então a Bíblia diz em Provérbio 4, verso 27, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. As consequências do pecado, que é o nosso tema, elas são claras, e a Bíblia coloca com muita objetividade essa questão. Não é uma questão subjetiva, intelectual, filosófica. A Bíblia está falando de consequências que nos trouxeram grandes problemas. A primeira consequência é a depravação. Depravação é a falta de justiça original, é a tendência para o mal. Gênesis 6, verso 5.
Mas tudo isso ocorre como um efeito dominó. Uma coisa vai caindo, caindo, caindo e vai afetando outras ainda. Outra consequência é a culpa. A culpa é o resultado do ato mau. Por isso vos disse, João 8,24, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A Bíblia diz também do pecado imperdoável, aquele que é cometido contra o Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 12,31, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O problema da blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela expressão popular, é como o tiro no pé. Ora, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós preterimos da ajuda deles, se nós nos insurgimos contra o Espírito, como vamos encontrar o lugar para o arrependimento? Como vamos lidar com o arrependimento do nosso coração? Como sermos convencidos disso? A outra consequência é a pena. O pecado recebe castigo em razão dos maus feitos. É a ação de Deus contra o pecado. Ou seja, o pecado, a gente não lida somente com as consequências naturais a ele, mas Deus mesmo age ativamente contra o pecado, porque Deus é o juiz. Romanos 12,19 diz assim: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, o problema do pecado é que o pecado ele retira o conteúdo da nossa humanidade, porque a humanidade só pode ser referida realmente em Deus. Oferece riso sem conteúdo, amizade sem companheirismo. O pecado traz o prazer sem satisfação, a busca sem objetivo, a viagem sem retorno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, isso deve ser entendido da forma mais lata possível. O pecado destrói a esperança, mata a liberdade, finda com a dignidade e destrói a confiança. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, diz a Bíblia, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado, irmãos, é o maior mal para a alma humana. Afaste-se dele. Mas a Bíblia fala também sobre a vitória sobre o pecado. Jesus morreu para tirar os nossos pecados. Hebreus 9,28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A solução do pecado está em Cristo. A Bíblia diz que na vitória sobre o pecado, o Espírito Santo também se envolve nisso, porque é ele que mostra o que está errado. Já mencionamos, João 16,8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós também temos que ser ativos nisso, porque a Bíblia fala que sobre o recurso da oração, do clamor a Deus. O que a oração faz, na verdade, é retirar a inquietação do mal, porque a oração nos aproxima de Deus e aí a inquietação do mal se afasta de nós. Filipenses 4,6 fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. A vitória sobre o pecado também se envolve com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos purifica. João 15,3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. E o serviço cristão também está incluído nisso. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo diz em Romanos 6,13. Irmão, receba a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é que tem a saúde, a paz, o bom conteúdo. Não fique com a ilusão do pecado, porque o pecado é oferecido para a nossa ruína. A bênção de Deus é que é sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Amém.